Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos iniciar aqui a discussão sobre a avaliação de algoritmos de agrupamento. Antes de iniciarmos os vários métodos e métricas e critérios, é importante enfatizar que essa questão de avaliação de agrupamentos ela pode ter várias finalidades. Então, uma primeira questão é nós avaliarmos quão bom o agrupamento em si é, ou seja, qual é a qualidade desse agrupamento. Uma segunda pergunta importante é com relação à estabilidade do agrupamento, ou seja, o quanto que ele depende de particularidades e situações específicas dos dados. E, finalmente, nós também podemos querer avaliar a questão de tendência de agrupamento, ou seja, o quanto que uma base de dados deve ser agrupável, independente do método que esteja sendo utilizado. Em todos os casos, nós temos um conjunto de métricas que podem ser utilizadas em qualquer um dos cenários e que elas são importantes no sentido de explicitar características e peculiaridades dos agrupamentos selecionados. Nós dividimos essas métricas e essas estratégias em três grandes grupos. O primeiro grupo são as chamadas métricas externas, no sentido de que elas utilizam o conhecimento a respeito dos dados, por exemplo, algum tipo de agrupamento feito manualmente ou por definição, para validar e avaliar a qualidade dos agrupamentos gerados. O segundo grupo de métricas são as chamadas métricas internas, que essas métricas elas têm uma característica de, por não haver uma verdade a respeito dos grupos dos dados, elas usam critérios, por exemplo, de coesão dos agrupamentos ou de distanciamento entre os agrupamentos para poderem fazer essa avaliação. E, finalmente, nós temos aquelas chamadas relativas, que elas comparam diferentes agrupamentos no sentido de nós selecionarmos aquele que for mais adequado. Bom, vamos então começar a falar sobre as medidas externas. As medidas externas, então, assumem que exista algum tipo de verdade ou dados corretamente classificados a respeito do agrupamento, e isso é conhecido de forma anterior ao processo de agrupamento. Então, formalmente, como é isso? Seja um conjunto D com N pontos num espaço D-dimensional que foi particionado em K grupos. Seja YI pertencente, onde YI assume os valores de 1 até K, a verdade em termos de membros ou informação de rótulos para cada um dos pontos. A verdade aqui, nesse caso, ela é dada como as partições T1 a TK, onde todos os pontos com o label J pertencem à partição TJ. Ou seja, dado um agrupamento C de C1 a CR, que agrupa o mesmo conjunto de dados em R agrupamentos, nós temos o conceito do Y chapéu de I, que varia de 1 até R, que é o rótulo para cada um dos pontos XI. As medidas de avaliação externa, elas tentam capturar até que ponto os pontos da mesma partição vão aparecer no mesmo agrupamento. E até que pontos de diferentes partições são agrupados em diferentes agrupamentos. Todas essas medidas elas se baseiam na chamada tabela de contingência nas dimensões R para K, que é induzida pelo agrupamento C e o particionamento T, e é definido como apresentamos a seguir. Ou seja, essa tabela de contingência ela tem em cada célula IJ o valor NIJ, que é a interseção do agrupamento CI com a partição TJ. Nós também temos aqui o valor NI, que é o tamanho do agrupamento I, e o valor MJ, que é o tamanho da partição TJ. Essa tabela de contingência pode ser calculada a partir de T e C em tempo linear, examinando a partição e os rótulos de agrupamento YI, Y chapéu I para cada ponto XI
e incrementando o contador correspondente. A partir dessas medidas, a gente tem várias medidas que podem ser utilizadas. Então vamos começar aqui com as medidas baseadas em casamento. A primeira delas é chamada de pureza. Então a pureza, ela quantifica até que ponto o cluster CI contém entidades de apenas uma partição. Então qual é a ideia aqui? Nós temos aqui o NI, que é o tamanho do cluster CI, né, 1 sobre NI, e nós vamos escolher entre aquelas partições presentes no cluster CI a que tiver o valor máximo. Quanto mais próximo dessa pureza estar em 100%, melhor, mais acertada foi a partição. A pureza do agrupamento, ela nada mais é do que a soma ponderada das purezas de cada um dos agrupamentos, e utilizando essa fração NI sobre N aqui, que é a fração dos pontos no cluster CI. Outra medida aqui é a chamada casamento máximo, que ele vai selecionar o mapeamento entre clusters e partições de tal forma que o número de pontos comuns ele é maximizado, dado que apenas um cluster pode casar com uma dada partição. Então vamos lá. Qual é a modelagem aqui? Seja G um grafo bipartido sobre o conjunto de vértices V, que congrega tanto C quanto T, e há uma aresta E entre CI e TJ com o peso sendo NJ, que compõe esse grafo bipartido. Um casamento M em G é um subconjunto de E, de tal forma que arestas em M elas são não adjacentes para a par, ou seja, elas não têm um vértice em comum. O casamento de máximo peso em G, ele é dado como o maior argumento, onde o WM ele é a soma da soma de todos os pesos das arestas num casamento M, e é dado como WM, que é o somatório dessas arestas escolhidas para o casamento. Ou seja, esse é um problema clássico, né, em termos de grafos, onde nós queremos determinar o casamento de maior peso. E esse casamento de maior peso, ele vai nos dar qual é o valor, né, o quanto dos elementos estão cobertos por esse casamento de maior peso. Uma outra medida aqui, que também é muito popular e é utilizada até em outros contextos, é a chamada medida F. Ou seja, dado um cluster CI, seja JI a partição que contém o maior número de pontos a partir de CI, e a partir dessa definição, nós podemos definir tanto o conceito de precisão quanto de revocação. Então, a precisão de um cluster CI é a sua pureza. Ou seja, nós queremos saber qual é a partição que está mais representada no cluster CI. A revocação do cluster CI, ela vai exatamente trazer quanto daquela partição está representado no cluster. Então notem que há um compromisso interessante aí entre revocação e precisão. A precisão é o nível de pureza, como foi bem colocado, do agrupamento, enquanto que a revocação é quanto da partição aquele agrupamento recupera. Tá? A partir disso, a gente pode ter a medida F, que ela é a média harmônica da precisão e da revocação. Notem que a média harmônica, ela tenta trazer esse compromisso de compensação que eu mencionei para vocês, e isso acaba ficando presente na sua fórmula. A partir disso, nós temos que a média do agrupamento é a média das medidas F para cada um dos clusters que foram colocados. Bom, nós temos então uma primeira avaliação aqui, olhando dentro da nossa base de íris PCA, né, que são as duas primeiras dimensões do íris, e aqui nós temos um algoritmo, o algoritmo K-means, sendo aplicado a essa base, em função da sua inicialização. Esse é um bom resultado, onde nós temos os três grupos,
o grupo dos triângulos, o grupo dos quadrados e o grupo dos círculos. Nós vamos perceber aqui também a qualidade dos vários agrupamentos. Então, os círculos, eles são íris setosa, os quadrados, eles são íris versicolor, e os triângulos, eles são íris virgínica, com uma série de problemas aqui representado por essas figuras geométricas vazadas aqui. Tá? Quando nós calculamos aqui, nós temos que a pureza é 0,887, o casamento é 0,887 e a medida F é 0,885. Essas medidas todas, elas devem ser usadas de uma forma relativa. Tá? Então, em geral, os valores de uma medida não são comparáveis com os valores de outra medida, mas eles têm tendências semelhantes. E a gente percebe isso olhando um caso de agrupamento ruim, onde esse agrupamento aqui ficou muito maior do que deveria, enquanto que um agrupamento que era coeso, ele acabou sendo particionado ao meio. Notem que tanto a pureza, quanto o casamento, quanto a medida F, eles reduzem significativamente e para isso são utilizados em termos dessa avaliação. Bom, um segundo grupo de medidas são as chamadas medidas baseadas em entropia. Entropia é um conceito fundamental em teoria da informação, que data da década de 50, 1950, e essa entropia, ela é inspirada no modelo de materiais, ou seja, ela recebe essa ideia de que quanto mais incerto é o processo do material, maior é a sua entropia. Aqui o mesmo se aplica. Nós temos então algumas funções que elas trazem essa informação, ou seja, quanto mais certo for vamos dizer, a variável que nós estamos trabalhando, seja ela 0, seja ela 1, menor vai ser a entropia. O caso onde nós estamos completamente indefinidos quanto o valor da variável, ou seja, ela tem 50% de chance de ser 0, 50% de chance de ser 1, nesse caso a entropia é máxima e é colocado bem na fronteira entre esses dois casos. Uma função que atende isso é a chamada P log P. Tá? Então a probabilidade, ou seja, a probabilidade de um evento acontecer multiplicado pelo logaritmo da mesma probabilidade deste evento acontecer. Notem que essa função, naturalmente, ela é 0 tanto quando a probabilidade é 1, quanto quando a probabilidade é 0, e ela tem o valor máximo quando a probabilidade é 0,5. Né? Então, é uma função que nós vamos utilizar não só aqui, mas também no âmbito de classificação, e que ela mede, então, a certeza que nós temos sobre a ocorrência de um evento. Transpondo para o contexto aqui de medidas externas, nós podemos facilmente calcular a entropia tanto do agrupamento C quanto do particionamento T. Por quê? Porque nós temos aqui que a entropia de C ela é o somatório da probabilidade, né, ou seja, da popularidade de CI, que no caso aqui ela tem um valor NI sobre N, quanto da probabilidade de TJ, que ela vai seguir a mesma fórmula também. Um aspecto interessante é que nós conseguimos estender esse conceito para a entropia específica de cluster de uma partição, ou seja, a entropia condicional de T com relação ao cluster CI. Como que isso é definido? Nós queremos então calcular a entropia de T dado que nós conhecemos C1, CI. Nesse caso, nós passamos a trabalhar não apenas com a probabilidade do cluster, mas com a pertinência daquele cluster para aquela partição. Tá? Que, de novo, nós temos a mesma lógica. Se ele não ocorre na partição, se não tem qualquer relação com a partição, a entropia vai ser 0. Se ele está completamente associado com a partição, a entropia também vai ser 0. Se é uma situação transitória, então a entropia vai ter um valor maior do que 0.
Então, estendendo aqui, a entropia condicional de tal dado um agrupamento C é definido como a soma ponderada do P e J, que é exatamente a probabilidade de cada um dos elementos do cluster I da partição J, tá? Pertence a ele. E nós temos então que a entropia de CT, como foi colocada, ela é o somatório dessas probabilidades de C e T. Bom, analisando isso, ou seja, voltando aqui à fórmula original, nós podemos ver aqui que a partir da formulação, a entropia de T dado um cluster em C, ela vai ser igual à entropia de C e T, ou seja, a gente faz aí um produto de todos os eventos, uma coisa parecida com aquela grade do agrupamento que vimos anteriormente, menos a entropia do clustering, tá? Que nesse sentido ela vai relativizar o quê? Vai relativizar o quanto que a questão das partições ela mudou a quantidade de clusters. Se a entropia de T dado C ela é nula, significa que T é completamente determinado por C e é o agrupamento ideal. Se elas são independentes, então o agrupamento de T dado C ela é igual ao agrupamento de T. Por quê? Porque a informação de C não vai agregar em nada nesse processo. A partir dessas medidas, dessa noção de entropia, nós podemos definir algumas medidas baseadas em entropia. A primeira delas é chamada de informação mutual normalizada. O conceito de informação mutual ele tenta quantificar a quantidade de informação entre um agrupamento C e uma partição T. E ele é definido como somatório, tanto para os agrupamentos quanto as partições, da probabilidade dessa associação acontecer, multiplicado pelo log da mesma probabilidade, multiplicado pela probabilidade de CI e a probabilidade de TJ. Por que isso é feito? Isso é feito porque a probabilidade conjugada de P e J, se eles forem independentes, ela vai ser igual à probabilidade de PCI, ao produto da probabilidade do cluster I e da partição J. Tá? E aí, nesse caso, a nossa informação mútua vai ser igual a zero, porque eles são independentes. Por outro lado, nós não temos um limite superior se houver uma dependência entre eles. Uma forma de evitar eventuais problemas é trabalhar com a informação mutual normalizada, que basicamente é a aplicação da média geométrica entre a informação mutual e cada uma das entropias do agrupamento e do partição. Nesse caso, ela sempre vai estar no valor entre 0 e 1, e quanto mais próximo ela tiver de 1, indica um bom agrupamento. Por quê? Porque ela estando lá, significa que essa informação ela é significativa e ela é compatível com as entropias obtidas aqui para o agrupamento e para a partição. Uma medida derivada que nós podemos utilizar também é a chamada variação de informação. Ou seja, você usa a informação mútua entre o agrupamento C e o particionamento verdade T e a sua entropia. Então, a variação de informação, ela é o quê? Ela é a entropia de T menos a informação mútua de CT, mais a entropia de C menos a informação mútua de CT. Elaborando, nós temos então que a variação de informação ela é a soma das entropias da partição e do agrupamento, menos 2 vezes a informação mútua aqui entre eles. Tá? Ela vai ser nula apenas quando o C e o T forem idênticos. Então, quanto menor for o valor da variação da informação, melhor o agrupamento. Uma formalização um pouco diferente, talvez mais intuitiva, é que a variação de informação ela pode ser vista como a soma da entropia de T dado C mais a entropia de C dado T. Estendendo, nós temos que isso, na verdade,
vira 2 vezes a informação mútua de TC menos a entropia de T menos a entropia de C, que vai nos dar exatamente o quanto que nós ganhamos ao considerar a partição e o agrupamento. Aqui nós voltamos a mais um exemplo, né, onde nós temos a mesma base de dados e o mesmo agrupamento avaliado anteriormente. Nós temos aqui o bom cluster, que ele vai ter um valor de entropia menor, um valor de informação mútua normalizada maior e uma variação de informação menor. Por quê? Porque cada um desses critérios aqui, ele acaba tendo um limite diferente em termos, uma tendência diferente em termos da análise. Então, para alguns é interessante maximizar, para outros é interessante minimizar, como a gente acabou de ver nessas métricas aqui. Bom, com isso nós concluímos um pouco da discussão sobre medidas externas, que vai ser continuada no próximo vídeo.